Olá, boa noite. Finalmente entramos ao vivo. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já conseguimos resolver. Aqui está dizendo que nós estamos ao vivo, então imagino que esteja tudo certo, tudo tranquilo, né? Eu quero dar muito boa noite a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus abre para nós podermos fazer a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado mesmo, viu, por essa oportunidade. Agradeço nas pessoas de Will Lima e da Valquíria, que estão, né, nos apoiando, nos ajudando. Boa noite, muito obrigado. Eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, e assim, nesse movimento, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pela vida, pelas condições que eles nos dão para ela. Agradecer pela oportunidade desse trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos, que, como diz Emmanuel, é uma caridade que a gente faz por essa doutrina tão boa, tão maravilhosa, que tantos corações consolam e tanto afasta o desespero. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado aos queridos irmãos do mundo maior. Rogamos para que eles possam estar conosco, nos intuindo, nos ajudando, para que nós possamos passar palavras que vão tocar fundo nos corações. Que assim seja. Bem, eu vejo que já a Solange está aqui. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. E o tema que foi colocado para nós nessa noite de hoje é o perdão segundo o Espiritismo. É o que nós vamos falar aqui essa noite. E me cumpre dizer o seguinte, antes de nós entrarmos no tema, fazer uma pequena reflexão com relação à dor e sofrimento. O que vem a ser, né? A mesma coisa? Será? Não. Vamos fazer uma pequena reflexãozinha assim, que é corriqueira e muitas vezes acontece com cada um de nós em casa. Você imagina a gente está andando assim, descalço, né? E bate aquele dedinho mindinho, sabe? No fogão, na geladeira, aí vem aquela dor, né? Ela dói muito, né? Mas depois passa. Quando não tem mais motivos para existir, a dor vai embora. Se a gente, isso é dor. A dor é física. Qualquer ser vivo que respire sente dor e é algo físico. Vem e não, quando não tem mais motivo, acaba. Já o sofrimento é aquilo que a gente vai vivendo essa dor, é o viver dessa dor. Ele pode durar junto com a dor, mas também pode, às vezes, se estender. Então, olha só, a gente está andando, bate o dedinho no móvel, licença, desculpa. Então, bate o dedinho no móvel, então, assim, a dor vem e vai embora, mas aí a gente fica sofrendo. Mas eu não faço nada certo, eu só erro, só faço coisas assim estranhas, tal, não sei, tal. Isso é sofrimento. Então, assim, é a diferença. Nós temos muito essa coisa de sofrer, nós humanos, né? Já os animais, nem tanto. Para falar a verdade, não acontece. É igual a gente vê nos filmes, né? Quando a pessoa está na areia movediça, tal, quanto mais ele se mexe, mais ele afunda, né? Agora, se ele usar a inteligência e, por exemplo, se deitar, distribuir o peso na horizontal, essa pessoa consegue sair de lá, ela vai se rastejando e consegue sair. Mas para isso o que acontece? Tem que ter esse momento de lucidez, de raciocinar, de pensar, de ter frieza. Então a mesma coisa com o sofrimento. Se a gente não tiver a frieza de pensar por que eu estou sofrendo, por que isso está acontecendo, aí sim a gente vai entender. Então, só uma reflexãozinha rápida. Por quê? Porque quando a gente fala em perdão, isso tem a ver com dor e sofrimento. E outra, o perdão é muito importante nas nossas vidas. A falta de perdão, sabe o que faz? Leva a gente a um sentimento pior ainda, chamado mágoa. Também fazendo uma figura de linguagem, o que seria a mágoa, né? A mágoa imagina assim, você pegar uma mochila, coloca pedras pesadas, muitas pedras pesadas, aí põe essa mochila, veste ela e pronto. Aí você vai na casa dos amigos com essa mochila de pedras, você vai, por exemplo, numa reunião de família com essa mochila de pedras, vem o dia de semana, você vai trabalhar com essa mochila de pedra, vai e volta, vai a pé às vezes, né, no transporte público. Aí chega um momento, de tanto carregar essa mochila, o que acontece? Ela vai causar uma lesão física na gente. Vai causar uma lesão. Então, assim, a mágoa, ela faz isso, ela causa uma lesão na gente. Ela causa uma doença.
Às vezes uma doença autoimune, às vezes um câncer, às vezes outra doença, né? Que tem esse princípio, ou seja, na parte emocional. Então, por isso que quem carrega mágoa carrega peso à toa. E não adianta. A gente tem que se livrar disso o mais rápido possível. Daí a necessidade do perdão e a importância. Mas para a gente falar sobre perdão, segundo a ótica do Espiritismo, seria bom a gente começar primeiro falando o que não é perdão. Vamos afastar esses mitos, essas coisas que dizem por aí sobre perdão, que às vezes faz dificultar mais ainda, sabia? A gente fazer o exercício de perdoar. Então vamos começar. Primeiro é o seguinte, cumpre me dizer que tem um psicólogo chamado Rossandro Klinge, que ele nos inspira. Ele tem um livro chamado As 5 Faces do Perdão. São 5 situações que ele descreve lá e que tem essas reflexões com relação ao perdão. Primeiramente, perdão não é demonstrar fraqueza. Tem gente que acha que quando perdoa é porque é fraco. Não. Perdoar não é ser fraco, nem demonstrar fraqueza, mas ao contrário, quem é capaz de perdoar demonstra ter sim um caráter forte, um caráter realmente assim inabalável mesmo. E quem perdoa, honestamente falando, tem retidão moral muito rara nos dias de hoje. Então, assim, não pode ser fraqueza isso. Você ter um caráter assim mais forte assim e ter uma retidão moral, não pode ser fraqueza isso. Então, muitos ainda acreditam, tem gente que acredita nisso, e a gente tem que realmente afastar isso, pois isso não é perdão, demonstrar fraqueza. Perdoar também não é esperar o pedido de perdão. Olha só, eu estou pronto para perdoar o fulano se ele, na hora que ele vier me pedir perdão. Nossa, que coisa, né? Precisa dessa formalidade, dessa coisa toda, será? Perdoar não deve depender do outro, né? No sentido de ele tomar consciência de que errou e te feriu, né? O perdão ele deve vir de forma voluntária, ou seja, não pode esperar a pessoa também vir pedir perdão, porque às vezes esse pedido nunca vem. Aí vai ficar uma vida inteira com essa coisa. Ah, eu não perdoei porque ele não veio pedir perdão para mim. E fica. Sabe? Às vezes passa até para a vida espiritual, a gente desencarna e continua essa coisa de não, ele não pediu perdão, não perdoei. Poxa, isso é difícil, dificulta demais as nossas vidas, o nosso progresso espiritual. A gente não pode esperar que uma mera formalidade venha fazer isso. Isso é muito orgulho, né, também, né? Muito orgulho, assim, enraizado, assim, na pessoa, que faz com que ela fique nessa de só perdoar se vier o pedido formal. E outra, tem gente que não consegue chegar e falar assim, olha, eu errei, eu te perdoo. Tem pessoas que têm muita dificuldade para isso. E tem gente que não usa a palavra perdão, não. Já viu? Quando você... pessoas assim, às vezes na sua casa, no seu trabalho, entre seus amigos, chega e te pergunta as horas. Às vezes ele está com o celular na mão, está com o relógio e pergunta as horas. Está puxando um assunto, ou seja, é uma forma de pedir perdão. Já viu quando chega uma pessoa que começa a conversar com você, assim, uma pessoa que vocês estão meio estranhos, aí começa a falar uma frivolidade, falar sobre algum esporte ou alguma outra notícia que não faz tanta diferença. É uma maneira de pedir perdão. A gente tem que ter também assim aquela consciência, tem que estar atento, né, a essas questões para a gente realmente entender. E olha só, a falta do perdão, o que ele faz? O que a gente falou? Leva a mágoa. Quem carrega a mágoa carrega peso à toa, é aquela mochila de pedras que a gente falou no início agora. Então tem que tomar cuidado com isso e ficar atento, né? E perdoar também não é esquecer. Isso aí é uma coisa que muita gente fala, né? Ah, você perdoa, mas não esquece. Ah, você tem que esquecer, tem que... Não, peraí, gente, peraí. Para perdoar, a gente não tem que sofrer de Alzheimer. Imagina só a cena, uma mãe que perdeu o filho assassinado. Ele foi assassinado. Aí ela fica lá olhando a foto do menino e fala, nossa, cadê meu filho, que ele não volta mais? Onde é que está esse menino? Gente, isso não tem sinceridade nenhuma nisso. Não tem. Ela sabe que o filho foi assassinado. Então pronto. Ela não vai esquecer disso, ela vai estar se lembrando. Então, assim, mas a pessoa pode perdoar, mesmo lembrando do mal que é feito. A pessoa, olha só, ela sofre um mal muito grande, né? Pode ser um
um bullying, uma maledicência, uma violência patrimonial, violência sexual, ou violência moral, entre tantas outras, né, violências aí. Quem passou por isso não vai esquecer, mas pode perdoar sim, claro. Todas as vezes que a gente reencontra com aquele que nos afligiu, nosso algoz, a gente vai lembrar. Poxa, essa pessoa me maltratou. A gente, sabe, é natural, vem. Agora, o importante é o que a gente faz disso. O importante é o que você faz disso. Ficar lembrando, ou vai ficar remoendo, vai ficar sofrendo, ou simplesmente vai apenas saber que aquela pessoa fez o mal para você, mas você perdoou. Pronto. Então, assim, o esquecimento é mecânico. A gente tem que esquecer as emoções que a gente viveu lá atrás. Essas emoções a gente tem que esquecer. Agora, eu sofri uma violência, uma baita de uma violência. Eu não vou esquecer, mas eu vou perdoar. E a gente vai saber direitinho o que é perdoar. O que não é perdoar? Diminuir ou aprovar o erro. Tudo bem. Errar é humano. Todo mundo faz isso. Negar o ressentimento dificulta o perdão. A gente sofreu e isso não pode ficar escondido na gente, ficar assim, sabe, escondido, aquela coisa assim, porque senão acaba voltando de uma forma mascarada esse sentimento ruim. Então a gente tem que trabalhar isso aí. Para viabilizar o perdão, a gente deve admitir que se ofendeu, colocar isso para fora, mas de forma que não seja por vingança nem revide. Exatamente. E se tiver dificuldade, é muito bom procurar um profissional da área de saúde, um psicólogo, por exemplo, para ajudar. E ajuda muito, viu? Bastante. Perdoar não é permitir o erro. Eu estava nervoso, por isso eu te agredi outra vez. Você, meu amigo, você vai entender. Não tem isso. A conivência com o erro não é perdoar, gente. Não é perdoar. Você sabe que a pessoa errou, que o mal foi feito. Se você vir ela cometer de novo o mesmo erro com outra pessoa, a gente não deve permitir. Nesse sentido, cabe a confrontação. Exatamente, a palavra é essa mesmo, confrontação com o sujeito do erro, no sentido de mostrar a ele a contradição que ele está se envolvendo, que ele está se metendo. No Evangelho né, em Mateus, capítulo 18, versículo 15, está escrito lá, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem juntos sobre o erro que ele cometeu. Se ele te der ouvido, você ganhou o seu irmão. Olha só, tanto que é importante isso, hein? Vai em particular e fala, a pessoa errou, que você me machucou, eu não gostei do que você falou, sabe? E assim, se ele te der ouvidos, você ganhou seu irmão. Agora, se ele não te der ouvidos, aí é com Deus, né? É Deus. Mas você fez sua parte. Isso que é importante. Certo? Perdoar também não é negligenciar a justiça. Olha só, gente. Quem cometeu um crime contra a gente pode cometer um crime contra outra pessoa, e às vezes até a pessoa mais vulnerável do que a gente, uma pessoa mais, vamos dizer assim, em situação de fraqueza ou outras qualquer, né? Uma pessoa mata algum ente da minha família, por exemplo. O fato de eu ter perdoado o assassino, isso não exclui o dever de que a justiça se faça, que ele seja julgado, condenado, sabe? Isso não pode afastar. Se o erro prejudica não só uma pessoa, ele deve ser levado às autoridades. Esse dualismo entre o indivíduo e o coletivo tem que prevalecer o coletivo. Exatamente. Então, assim, a pessoa foi julgada, está presa, tal. Eu perdoei. Mas só que a justiça tem que ser feita. Eu tenho que ir lá, tenho que dar os esclarecimentos, tenho que fazer depoimentos como vítima, né? Tem que fazer as oitivas, tal, aquela coisa toda que tem no judiciário. Mas veja bem, eu não vou me vingar. E outra, justiça não é vingança. Justiça é uma correção social, que aquela pessoa vai ser imputada. Então é isso. Ou seja, ela vai passar por um procedimento para que ela se restabeleça e volte para a sociedade para não errar de novo, para não cometer outro crime. Exatamente. É o que a gente espera. Tudo bem que na prática tem as suas distorções, nós sabemos disso, né? A gente não pode também fazer papel de poliana, mas a justiça existe para isso. Isso é verdade. E perdoar também, meus amigos, não é confiar.
Não, não é confiar. A pessoa errou feio, pediu perdão, ela foi perdoada. Mas a gente observa que ela não fez nenhum movimento para suprir a falha em si. Então, que garantia nós temos que ela não vai errar novamente, né? Olha só, é um exemplo isso que eu vou falar, viu? É um exemplo. O meu pai estuprou a minha irmã, por exemplo, né? Aí passou um tempo, eu me casei e tive minhas filhas. Eu vou deixar minhas filhas com meu pai sabendo que ele cometeu esse erro no passado? Não, só se estiver louco. De maneira alguma. Não. Eu não vou colocar nem as minhas filhas à prova e nem o meu pai também à prova. Não, não vou. Por quê? Eu não sei se realmente ele se recuperou. E eu não vou fazer isso novamente. Eu trabalho numa empresa eu conheço um tesoureiro que é lá da minha casa espírita que saiu de lá sob fortes acusações de corrupção, né? Muito evidente. Aí nessa empresa que eu trabalho, ele vai vir trabalhar, vai cuidar do caixa. Eu vou ficar calado? Não, eu vou falar, vou chamar a pessoa que é responsável pela contratação e falar, olha, essa pessoa eu conheço e foi isso, isso, isso. Mas veja bem, ele talvez não possa trabalhar no caixa, mas pode trabalhar em outra função? Pode trabalhar em outra função que não mexa com dinheiro. Sim, pode, claro. Isso, veja bem, isso não não é afastar o perdão, você entende? Então, perdoar nem sempre é você ter que voltar a confiar. Confiança, ela é construída dia após dia, ano após ano, você entende? É aquela coisa assim que você vai construindo devagarzinho, mas aí de repente uma atitude qualquer vai bota a perder. É igual aquele castelo de areia que a gente vai construindo, vai ficando bonito, aí vem uma onda, no mesmo instante derruba. Todo o trabalho feito. Pois é. Então, assim, as relações de confiança, elas podem ser construídas novamente. Claro que podem. Sim, e até deveria, né? Mas assim, enquanto não constrói, então assim, a gente vai ficar realmente sem ter condições de confiar, certo? E outra, perdoar nem sempre é reconciliar. Sabe por quê? Porque para existir a reconciliação, depende das duas partes quererem, certo? Não só de uma, mas das duas. A parte que pede perdão e a parte que liberta o perdão, ou seja, a parte que perdoa, né? Então, assim, se eles quiserem, eles podem se reconciliar, né? Na prática, o que mais vemos, principalmente no meio espírita e na literatura espírita também, são pessoas perdoando aqueles que não admitem que erraram. Né? Já pensou? Você perdoa uma pessoa e ela nem admite que errou, às vezes ela nem sabe que errou com você. Imagina. E não tem consciência de que errou ou feriram, né? A outrem. Dessa forma, houve o perdão do ofendido, mas não houve a possibilidade de reconciliação. Porque assim, a pessoa comete um erro com a gente, aí ela fica brava, né? Não quer conversar, porque ela sabe que ela errou. Aí você perdoa. Você até pode se dirigir a ela e falar, olha, você fez isso, mas eu te perdoo. Aí a pessoa não quer nem conversa. Pronto. Não tem reconciliação. Mas nós fizemos a nossa parte. A gente fez o perdão. E outra coisa, perdoar não é deixar de sentir dor. Lembra que a gente falou da dor lá atrás, né? A dor é involuntária. A gente pode perdoar, não querer revidar o mal que a gente sofreu ou se vingar, mas isso não vai fazer com que a gente deixe de sentir dor. Dor é mecânica, isso. Isso pode ajudar a gente a resolver mais rapidamente a dor, mas não é que a dor vai se extinguir. Eu vou dar um exemplo assim não muito agradável, mas eu vou ter que falar. Uma pessoa ficou paraplégica pro resto da vida na cadeira de rodas, por quê? Porque ela foi atropelada na calçada por um motorista embriagado que vinha em alta velocidade e invadiu a calçada. Essa pessoa ficou paraplégica. Pelo fato de ela ter perdoado esse algoz aí, esse irresponsável, ela vai voltar a andar? Não. Por esse motivo, não. Ela pode voltar a andar por outros motivos, mas pelo fato dela perdoar, não. Mas pelo fato de ela ter perdoado, ela... o que ela fez? Ela se livrou de um mal maior ainda. Exatamente. Pois é. Existe uma frase que ela soa muito estranha, mas ela é uma frase otimista. Tudo que está ruim pode ser piorado. Olha só, tudo que está ruim pode ser piorado. Então, às vezes a gente acha que tá, assim, uma coisa está ruim, mas lembra, pode ser piorado. Pode.
E às vezes, por uma ação errada nossa, essa coisa pode piorar. Então, por isso que está escrito na Bíblia, em tudo dai graças. Tudo, agradeça tudo. Por quê? Porque se aconteceu aquilo é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, Ele sabe por quê que isso teve que acontecer. Deus sabe tudo. Não vamos duvidar nunca de Deus. Então, sabe lá Deus, gente. Essa história que eu contei para vocês aí, da pessoa que ficou paraplégica, sabe lá Deus e somente Ele o que nós fizemos em vidas passadas para passarmos pelo que estamos passando. Só Deus sabe mesmo. São resgates kármicos espiritualmente particulares. E que somente quando cumprida a nossa jornada aqui na Terra, o véu se levantará e tudo será explicado. Assim, o nosso comportamento ante as provas e as expiações é que definirão como estaremos no futuro. A gente não pode ver as coisas apenas como se essa fosse a única existência nossa. Daqui acabou. Tudo vai voltar ao pó. Não, não. Nós viemos de vidas passadas, e muitas vidas passadas. Chegamos até aqui. E daqui a gente vai reencarnar em outras vidas futuras. Nós vamos ter outras existências. Exatamente. Então, tudo que acontece nessa vida aqui é um reflexo lá atrás. As coisas boas e as coisas ruins, que a gente chama, né, de coisas ruins, têm seu reflexo lá atrás. Então, assim, por isso que fala, nós temos a bênção do esquecimento do que aconteceu em vidas passadas. E só Deus realmente sabe. Então, se alguma coisa acontece, é porque Deus permite. E se a gente ficar se lamentando ou reclamando, é pior ainda. Vocês já ouviram, assim, já analisaram o que essa palavra reclamar diz? Reclamar é clamar duas vezes. Essa palavrinha o re que vem antes, dá esse sentido de duplicidade. Reler o texto, ler novamente o texto. Reescrever a matéria, escrever de novo. Fazer o retrabalho, ou seja, trabalhar de novo naquilo. Reclamar é clamar de novo, clamar é chamar. Então, quando a gente reclama, a gente está chamando aquela coisa para a gente. Quando a gente reclama do comportamento da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, quando a gente reclama, a gente está clamando para que eles façam de novo esse comportamento. Então, daí essa coisa de nós, né, não reclamarmos, ou seja, em tudo dai graças. Eu sei que é difícil fazer isso. Eu mesmo sou um bom exemplo disso. Eu de vez em quando eu reclamo, sim, mas eu estou tentando melhorar, estou tentando ser uma pessoa melhor. E então a gente deve pensar bem nisso aí quando a gente for reclamar. Você está clamando para que aquilo volte a acontecer. Então, né, muito cuidado. Bem, agora que nós falamos o que não é perdão, vamos falar do perdão, não é? Por que não, né? Claro. O que é o perdão? Olha só o que eu vou falar aqui. O perdão é um remédio que a gente dá para quem nos ofendeu, para que nós mesmos fiquemos curados. Que coisa estranha, né? Olha só, eu tô com dor de cabeça, aí eu pego um comprimido e dou pro Will. Will aí, pois é. Aí o Will toma o comprimido e a minha dor de cabeça vai embora. Que coisa esquisita, né, Edvan? Não, não, Ed, não é isso. Eu tô dizendo o seguinte, que essa coisa da gente dar um remédio para a pessoa que nos ofendeu, para que a gente fique curado, é justamente isso. Lembra lá da mágoa? Pois é. Então, quando a gente liberta esse perdão, quando a gente bota para fora esse perdão, a gente está dando ele para a pessoa que nos ofendeu. Ou seja, aí dessa maneira a gente está se livrando de um mal maior. É nesse sentido que acontece. Para perdoar com sinceridade, a pessoa tem que estar livre. Não é sincero perdoar por medo de punição. Isso sim, pois é. Porque se não tiver essa liberdade, não é perdão. Ah, eu vou perdoar meu chefe porque senão ele vai me demitir. Não, não é isso. Ah, eu vou perdoar meu professor porque senão ele não vai me aprovar no final do semestre. Não. Você tem que perdoar antes, não pensar nessas coisas para perdoar. Você tem que perdoar justamente porque para que a gente possa realmente ficar curado de um mal maior. É nesse sentido que a gente deve pedir o perdão. E outra, na visão espírita, perdão é um ensinamento dado no seu principal lema. Qual que é o principal lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é? Pois é,
Fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Olha só, se a gente trocar a palavra salvação por evolução, será que dá certo? Olha só, fora da caridade não há evolução. Foi? Fora da caridade não há evolução. Olha aí. Já viu? Tem gente que fala, Jesus é salvação. Vamos colocar assim, Jesus é evolução. Então tem sentido. Faz sentido para você, faz para mim também. Então, caridade é isso. É aquilo que faz a gente evoluir, a gente crescer. Salvar-se é evoluir, é crescer, é não passar de novo por aquilo, por aquela provação, aquela expiação. Então, por quê? Porque a gente evoluiu, a gente passou por aquilo, cresceu. E o que quer dizer caridade? Caridade são 3 palavrinhas. É benevolência para com todos. O que é benevolência? Benevolência é boa vontade. Isso. É aquela boa vontade que a gente tem, né? Quando principalmente quando tá na casa espírita, né? Assim, a gente é bem, né? Assim, benevolente, né? Bem cheio de boa vontade, né? Aí chega em casa, a boa vontade vai embora. Não, a gente tem que ter boa vontade em tudo, inclusive no trânsito, né? Esse trânsito maravilhoso nós temos no Brasil, né? Nas principais capitais. Pois a gente tem que ser benevolente também, ter boa vontade. Pois é. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, né? Indulgência é aquele sentimento, aquela justificativa que a gente dá já porque sobre um erro de alguma pessoa. Muitas vezes a gente está no trânsito, ele recebe uma fechada e a pessoa vai embora, né? Claro. Às vezes ela nem sabe que deu a fechada na gente. Então a gente é indulgente no sentido de entender que aquela pessoa deve estar com algum problema, ela deve estar com alguma situação de necessidade, está indo socorrer alguém, às vezes tem alguém enfermo dentro do carro dela. Então, assim, é nesse sentido. Então, a gente é indulgente quando a gente faz isso. Às vezes, uma pessoa que não tem o costume de nos maltratar, aí ela faz um maltrato com a gente já aciona a indulgência. Ou é muito melhor, né? Do que ir atrás da pessoa, revidar, querer agredir e depois saber que ela está passando mal, que ela teve uma notícia horrível. Pois é, e aí, como é que fica? Então, assim, indulgência é isso. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha só que a gente está falando do perdão, hein? E o perdão faz parte da caridade, é o tripé da caridade. É o tripé. Então é isso. O perdão, então, ele faz parte, está intrínseco na doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Caridade é perdão também. Exatamente. Se fôssemos resumir bastante o que é o perdão, a gente pode dizer o seguinte, que é a recusa em se vingar ou revidar. Perdoar é isso, gente. A gente deu volta, mas precisava afastar o que não era perdão, mas para dizer isso. Perdoar é não se vingar e nem revidar. Não se vingar, seja por atos, palavras ou pensamentos. Difícil, né? A gente não se vingar pelo pensamento, a gente não revidar pelo pensamento. Pensamento tem cheiro, tem forma, tem umas propriedades aí, sabe? Ele tem formato, essas coisas assim. Isso já é provado cientificamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos. Se a gente não tiver condições, faz uma oração. Quando você vê que faz uma prece. Ajuda bastante, sabia? Orar e vigiar, lembra? Pois é. O vigiai é a nossa sentinela, que está lá sempre olhando, atenta, né? Então, quando vê que o mal está chegando, aí ela aciona os nossos exércitos, que é o quê? Que é o orar, que aí a gente se fortalece. Aí o mal vem, bate e vai embora. Então a gente não comete esse equívoco, né, pelo pensamento. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Também não é impossível. É questão de quê? De treino, de costume, de querer. É a vontade do querer. Certo? Olha só, um exemplo interessante sobre perdão. Você já ouviu falar de Nelson Mandela? Pois é. Nelson Mandela foi uma pessoa maravilhosa que passou por esse mundo. Ele foi presidente da África do Sul. Só que ele, por lutar contra o racismo, que lá naquele país antes ele era institucionalizado, tinha um apartheid, por lutar contra o racismo, querer a igualdade entre pessoas brancas e negras, ele foi preso. Ficou preso 27 anos. Desses 27 anos, alguns desses anos, ele passou numa solitária, que o pé direito era 1,50 m. E Mandela, quando ele estava aqui entre nós, ele já desencarnado, ele tinha 1,90 m, imagina.
Alguns bons anos ele passou na solitária. Quando ele, enfim, depois de uma grande pressão internacional, ele foi liberto, né, aquela coisa toda, saiu, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com o presidente da África daquela época, né, contemporâneo dele, e ele foi eleito, candidatou-se e foi eleito, presidente da África do Sul. Na cerimônia de posse, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar os 2 carcereiros que o acompanharam durante esses anos todos, se revezando lá, né, para sentar junto com ele na mesa, um à sua esquerda e outro à sua direita. Ele queria que esses homens o vissem como homem e não como um animal, como um bicho, como um preso lá talvez fosse tratado. Então, assim, ele não humilhou esses carcereiros, ele não fez um mal para esses carcereiros, mas não deu o quê? Deu uma dignidade para eles, uma honra. Então eles viram quem era realmente o senhor Nelson Mandela, né? Pois é. E outra, quando ele foi montar o gabinete dele, como todo presidente faz no mundo inteiro quando é eleito, ele aproveitou a maioria dos funcionários do gabinete do presidente anterior, do gabinete anterior. Então, assim, ficaram pessoas brancas e negras trabalhando juntas. Inclusive, o segurança pessoal dele, se não me engano, eram 4 homens, 2 negros e 2 brancos, que se revezavam, fazendo a sua proteção pessoal, né? Como ele era um presidente, ele precisa disso, né? Então, olha só, é um exemplo grandioso esse pra gente. E tem também o Mahatma Gandhi, também um exemplo muito interessante que ele ensinou para um homem como é que ele falou? Uma técnica para fugir do inferno. Olha só. Mahatma Gandhi, o que ele fazia quando os povos lá da Índia não se entendiam e começavam a entrar em batalhas? Porque lá tinha os hindus e os muçulmanos, que eles não se entendiam. Aí Mahatma Gandhi ele era muito querido pelos 2 povos, pelos hindus e os muçulmanos. Então, assim, quando eles começavam a entrar em conflito, ele fazia greve de fome. Fazia greve de fome e ficava dias e dias sem comer. Então, as pessoas, como o amavam muito, elas paravam os conflitos na hora. Paravam. Então, assim, houve uma época que estava tendo esses conflitos e ele parou de se alimentar. Até que chegou uma hora que ele estava lá na rede dele, deitado lá, né? Aí chegou e quando ele viu, caiu um pão, assim, jogaram um pão. Ele pegou, olhou pro pão, assim. Aí era um indiano muçulmano falando para ele comer. Tipo assim, mandando ele comer, com o dedo assim, riste, mandando ele comer. E ele falando que não, que enquanto tivesse os conflitos entre irmãos indianos, ele não ia comer. Aí falou assim, se você não comer, você vai morrer, o muçulmano falou para ele. Ele falou assim, eu morro, mas eu quero a paz. Então o que acontece? Mahatma Gandhi realmente ele não se alimentou. Aí o muçulmano foi e virou para ele assim, eu quero que você viva porque eu sei que eu vou para o inferno e eu quero ficar o mais tempo possível junto com você, porque eu te amo. Falou desse jeito para ele. E Gandhi olhou para ele e falou, mas por que você vai para o inferno? Ele falou assim, não, porque eu fui para uma manifestação contra os hindus e eu matei uma criança hindu. Aí ele olhou assim e falou assim, mas e por que você vai para o inferno? Porque eu matei uma criança, eu vou para o inferno. Aí Gandhi olhou para ele e falou assim, não, eu tenho um truque para você se livrar do inferno. Aí o muçulmano olhou para ele e falou assim, né, mas como assim um truque? Não, é um truque que você vai se livrar do inferno. Ele falou, mas então o que eu preciso fazer? Ele falou, primeiramente é o seguinte, você vai procurar uma criança hindu que seja órfã, não tenha pai nem mãe. Aí o indiano lá, muçulmano, ouvindo, né? Você vai adotar essa criança. Vai adotar, como se fosse sua filha, seu filho. Vai adotar. Só que você vai criar essa criança não como um muçulmano, você vai criar ela como um hindu. Você vai colocar ela em escolas com professores hindus, você vai dar roupas para elas que os hindus vestem, você vai dar todo o costume e alimentação que os hindus fazem. Você vai fazer isso aí por essa criança. Aí o muçulmano ficou olhando para ele assim, né? Ele falou, olha, se você fizer isso, quando essa criança ficar adulta, você vai se livrar do inferno. Ou seja, é um exercício que o Gandhi ensinou para ele de perdoar a si mesmo. Porque ele estava em um verdadeiro conflito, porque ele não tinha perdoado a si mesmo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, perdoar a si mesmo. Pois é. Olha só, lembra que Jesus ensinava para Simão Pedro que a gente não deve perdoar 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7 vezes? Pois é, gente. Isso vale para com a gente também, com auto perdão. Sim, vale com a gente.
A gente se perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, se perdoar indefinidamente. A gente precisa se perdoar. Se a gente não se perdoar, a gente vai o quê? Vai atrair mágoa contra a gente mesmo. Aquela mochila de pedra que eu falei, a gente vai ficar carregando isso. Até que vai chegar uma hora que vai aparecer um mal emocional. E aí vai ficar pior, né? Aí a gente vai ficar com a mágoa e com uma doença. Aí vai ficar pior. Então, por isso, o auto-perdão é muito importante também. Vamos fazer um exercício aqui agora. A partir de hoje, nós não temos defeitos. Ninguém tem defeito. Vocês estão assistindo aqui a live, aqui a palestra, não tem defeito, eu não tenho defeito, ninguém tem defeito. O que a gente tem a partir de agora são oportunidades de melhoria. Nós temos oportunidades de melhorias e não mais defeitos. Então, por exemplo, eu sou fumante. Eu não fumo não, tá? Eu sou um fumante. Eu tenho uma oportunidade de melhoria aí, que é largar o cigarro. É uma oportunidade para eu ser melhor, ou seja, abandonar o cigarro. Aí eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Claro. Eu sou fofoqueiro, por exemplo, viu? Eu acho que não sou não. Eu sou fofoqueiro, adoro falar mal da vida dos outros. Nossa, eu amo chegar, começar a contar, saber das novidades, passar para frente, não sei o quê. Olha a oportunidade de melhoria aí. Parar de falar mal da vida dos outros. É uma oportunidade de melhoria. Então assim vai, gente. São oportunidades de melhorias. Então assim, isso leva a gente a se melhorar. Para quê? Para que a gente tenha realmente esse auto-perdão. Que com auto-perdão a gente começa a ter a autoaceitação. E a partir da autoaceitação a gente tem uma coisinha chamada auto-amor. O amor por si mesmo. É diferente do orgulho. O auto-amor é amar a si mesmo. Você não ama seu marido, você não ama sua esposa, você não ama seu filho, seus pais. Você sabe que eles têm defeitos, não sabe? Pois é, e dentro do possível você ajuda eles, né? Para que eles vençam esses defeitos. Né? Por que você não faz isso com você? Ame você mesmo, mesmo sabendo que você tem defeitos. Aliás, oportunidades de melhorias, né? Pois é, mesmo sabendo que você tem essas oportunidades de melhorias, ame-se. E vai dando dica para você mesmo, para você se melhorar. Olha só uma coisa interessante. Pega um papelzinho, escreve 5 coisas que você quer melhorar. Aí depois você prioriza. Primeiro eu vou eliminar esse aqui, depois eu vou eliminar esse e tal. Aí você coloca num lugar que é só seu, um cantinho que é só seu, só você ver. Você não precisa ficar mostrando isso para ninguém. Aí você pega o número 1 que você priorizou lá e fala assim, ó, eu vou trabalhar para resolver esse defeito. Por exemplo, eu sou muito vaidoso. Então o meu número 1 lá é assim, resolver a vaidade. É um exemplo, tá? Aí eu vou fazer o quê? É uma oportunidade de melhoria, resolver a minha vaidade, ou pelo menos diminuir. Aí assim a gente vai, certo? Então assim, quando a gente consegue ter esse auto-amor, a gente propicia uma coisa muito boa, chamada reforma íntima. Isso é uma maneira de fazer a reforma íntima. Eu quero dizer para vocês que reforma íntima não é um lugar que a gente chega. Reforma íntima não é um local que a gente estaciona e pronto, cheguei, né? Sou vencedor. Reforma íntima a gente não engarrafa, a gente não. Não. Reforma íntima é uma conquista constante. A gente está sempre fazendo. Olha só um exemplo. A gente muda para uma casa, né, tal, e essa casa novinha e tal, só que passa um tempo ela começa a apresentar uma rachadura aqui, é um fio desencapado ali, é uma goteira a colar, é um problema no piso, né? Mas tá, então o que a gente faz? A gente vai reformando, né? E outra, reformar não é só pintar não, viu gente? Sinto muito, mas reformar não é só dar uma demão de tinta e pronto, reforma. Não, isso aí é só para manter a aparência, isso não vale. Então reforma é ir lá no problema, ir lá a fundo. Você tem uma rachadura, você vai ter que abrir aquela parede para resolver aquela rachadura. Você tem um fio desencapado, você vai ter que trocar aquele fio. Se ele não tiver jeito, né? Uma goteira, você tem que ir lá saber onde está essa goteira. Aonde que ela se originou. Não adianta você pintar, depois a goteira volta de novo. Não, você tem que ir lá na origem. Assim a gente faz na casa da gente, assim a gente faz conosco. Essa é a reforma íntima. E quando a gente faz a reforma na casa, às vezes uma poeirinha incomoda o vizinho, né? Às vezes umas pedrinhas caem ali no outro vizinho, aí você vai lá, pede desculpa, explica que está reformando, né? Tal. Pode acontecer um barulho, aquelas máquinas, né? Pá, furando. Pode acontecer, né? Aí o que a gente faz quando é a reforma íntima? Também a gente pode incomodar o vizinho, a gente pode, às vezes sem querer, deixar cair uma poeirinha ali, umas pedrinhas para lá, às vezes um barulhinho, né? Aí a gente
que a gente faz? A gente, tudo bem, você pode explicar para a pessoa, que ainda mais se for uma pessoa da sua intimidade, que você está se melhorando, que você está se reformando intimamente, assim. Ter paciência, né? Claro. E assim a gente vai fazendo. A gente vai se reformando até chegar um momento que a gente precisa nem falar. Por quê? Porque essas coisas não causam transtornos, essa reforma íntima. E nem deve causar transtornos. É só a gente saber fazer. Aí a gente vai se reformando, vai se melhorando. Eu sei que é difícil, não é fácil. Por isso que o Espiritismo não é uma religião tão popular assim, porque ele vai naquela coisa do problema. O Espiritismo não proíbe nada, mas é aquela história, ele conscientiza. Ou seja, tudo que a gente pode fazer, tudo pode fazer, só que tudo tem consequência. Consequências boas e consequências ruins. Aí fica a seu critério, né? Porque nós temos maturidade espiritual para já encarar as coisas dessa forma. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então nós todos já viemos de fábrica com essa lei de Deus escrita em nós. Então a gente já sabe, a gente sabe do que é certo e o que é errado. Falta praticar. Exatamente. Então é isso. Perdoar a si mesmo, né? E é o seguinte, eu quero dizer também como é que a gente se melhora também. Olha só, nós temos pontos obscuros, né? Que são as oportunidades de melhoria. Mas também nós temos as coisas boas também, a gente não é de todo ruim não pode jogar fora não. Tem as coisas boas. Olha só, quando a gente quer diminuir a sombra, o que a gente faz? A gente aumenta a luz, não é? Quanto mais luz, menos sombra. É uma lei da física, isso aí é imutável. A mesma coisa, quando a gente quer melhorar o nosso lado sombrio, é só aumentar a nossa luz, aumentar as coisas boas, focar nas coisas boas que nós temos. Ah, eu quero diminuir a minha obscuridade, eu vou focar na obscuridade? Não, eu vou focar nas coisas boas, na minha luz, nas coisas boas que eu tenho, nas minhas virtudes. Até porque também é o seguinte, o que é o mal? Segundo os espíritos, mal é a ausência do bem. Onde está o mal é porque o bem ainda não chegou. Então, assim, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, se a gente começar a fazer essa reforma íntima e começar a nos tornarmos pessoas virtuosas, cheias de virtude, de coisas boas, aí a gente vai ocupar os espaços que nós temos realmente em nós com virtudes. E assim a gente vai se melhorando. Não é fácil, mas também não é impossível de fazer isso. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, que perdoar deve ser um movimento no sentido de libertar a nossa alma daquele sentimento que nos prende àquele momento, sabe? Aquele momento que já passou para vivermos novas experiências. A gente teve aquele momento de conflito, só que a gente vive voltando a ele. Por quê? Porque não houve perdão. Então, assim, a gente tem que esquecer as emoções vividas lá, que aquelas emoções ficaram lá. O esquecimento, a gente vai lembrar. Mas, assim, não é lembrar com emoção, lembrar de uma forma racional. Até chegar uma hora que a gente vai esquecer também, porque o esquecimento é natural, também acontece. Exatamente. Então, nós devemos encarar essa existência nossa como um ponto entre o passado e o futuro. Lembra que eu falei um pouquinho ali atrás, né? Essa existência aqui, ela é um ponto entre o passado e o futuro. Quase tudo acontece nessa existência, é reflexo do passado. Tem coisas que acontecem que é daqui mesmo, sabe? Às vezes não era para a gente passar por certos problemas, mas devido à nossa imprevidência, devido ao nosso mau costume, a gente acaba atraindo uma coisa ruim. Mas assim, então é o futuro que vai depender do que fazemos nesta existência. A escolha é nossa. Lembra que o Chico Xavier falava? Embora a gente não possa voltar lá atrás e fazer um novo passado, a gente pode começar aqui agora e fazer um novo futuro. É só mudar as atitudes. Mudar. Simplesmente mudar, passar a ver as coisas de outra forma. Começa a ver as coisas sobre um outro ângulo. De repente as coisas vão melhorando. Nada assim, é eterno, é imutável, assim, só Deus, né? A gente não. Então a gente começa às vezes a olhar para uma pessoa que a gente acha que não gosta, uma pessoa que não tem defeito, às vezes a gente vai achar, né, que ela é muito parecida com a gente, sabia? Porque a gente vê nela os defeitos que existem na gente. Tem um psicólogo aí que ele não conseguia perdoar o pai dele que já tinha falecido. Aí a namorada falou para ele que ela só ia se casar com ele se ele perdoasse o pai.
Aí ele começou a pensar, assim, mas Deus, como é que eu vou me perdoar meu pai se meu pai já é falecido? Ela falou assim, olha, eu não vou me casar com você se você não perdoar seu pai. Aí ele começou a andar e perguntar para as pessoas que conheceram o pai dele. E ele foi falando com muita gente, parente, amigo, pessoas que, sabe, assim, que ele não conhecia, mas era amigo do pai dele. Aí a conclusão que ele chegou, que ele é muito parecido com o pai. Que os defeitos que o pai tem, ele também tem. As oportunidades de melhoria, pois é, né, lembra, né? Pois é. Então, assim, aí com isso ele começou a ter aqui um sentimento de empatia. E ele perdoou o pai. Conseguiu sincero, que ele perdão sincero mesmo. Então isso acontece muito. Tem gente que às vezes se revolta até contra Deus, sabia? Imagina, revoltar-se contra Deus e não consegue perdoar Deus. De repente ela está revoltada é com aquela figura que as religiões tradicionais criaram, aquelas figuras antropomórficas, que tem vingança, que tem paixões, que tem desejos. Não, Deus não tem nada disso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pronto. É isso que é Deus. E Deus não é mau, Deus não é apaixonado, Deus não é partidário. Não, Deus não joga dados. Deus não fala assim, ah não, eu quero que essa criança nasça cega. Pum, não, não é assim. Tudo tem uma consequência de vidas passadas. E outra, a gente nasceu, a gente está desse jeito, é porque a gente escolheu. Sinto muito ter que falar, mas a gente escolheu. Por quê? Porque a gente sabe das nossas dívidas do passado. A gente pede para nascer dessa maneira. E eu tenho que dizer também uma coisa, que a gente deve florescer onde Deus nos plantou. Se Deus plantou você nessa família que você está, é porque você tem que florescer aí. Se Deus te plantou naquele trabalho que você tem que florescer lá. Florescer é dar o melhor de você, a sua beleza, a sua função, as suas flores, sabe? O melhor de você. É isso. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu digo isso valendo para mim também, porque eu realmente me encontro nesse desafio também. Assim como todos nós deveríamos, né? Nessa lide de querer ser uma pessoa melhor. E Jesus, né? Sempre ele, né? Claro. Ele fez o bem, fez pessoas andarem, fez pessoas enxergarem, deu verdadeiras lições de vida para muitos. Aí o que fizeram com ele? Prenderam ele, humilharam ele junto ao público, colocaram uma coroa de espinhos nele, deixaram ele seminu, carregando um madeiro, que é a cruz, um madeiro infame, que ele não merecia, andando na via pública, tomando chibatada. Exato. Até um monte, subindo. Lá no Gólgota, o que fizeram? Colocaram pregos, crucificaram ele. Fizeram isso aí com ele. E quando ele estava lá em cima, sabe o que foi que ele falou? A primeira frase que ele falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Para encerrar, eu queria declamar aqui uma poesia, que ela é uma música. Chama-se Perdão, do grupo Arte Nascente, de Goiânia. Essa poesia diz o seguinte: ah, luz do sol, que traz o dia e faz crescer a beleza na terra azul. É força da vida. E você, que traz no peito a dor do ódio que te faz sofrer, é força perdida. Não, não verás a luz que brilha, enquanto teimas em negar o amor que clama por ti. Vem, vem perdoar, junto comigo, o inimigo que nos fez penar. A justiça é divina, eu sei. É difícil esquecer as ofensas e estender a mão a quem nos feriu. Mas a luz é imensa. Vem, vem ver a luz do sol. Vem ver você brilhar pelo infinito. Grande é o amor de Jesus. Muito obrigado a todos, tá? Por essa oportunidade, por esse bate-papo aqui muito interessante, muito, né, gratificante. Agradeço a presença de todos aqui. Infelizmente eu não pude acompanhar os comentários, né? Me desculpem, tá bom? Mas se alguém tiver alguma questão, alguma coisa assim, pode encaminhar essa pergunta para o nosso canal, que é o canal Somos Espiritismo.
É @somos_espiritismo, é um canal do qual nós fazemos parte e lá tem como a gente se comunicar. E também pode, a Valquíria está dizendo, obrigado pelas palavras, Ed, muito bom e gostoso ouvi-lo, né? Deus abençoe e gratidão, tal. Isso, né? E também assim, pode também encaminhar essas perguntas para a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus, né? Que a gente vai se conversando e chega até nós. Quem puder, por favor, siga a Casa Espírita Maria do Sacramento, né, aqui no Facebook, lá no Instagram também. E quem puder também, siga o canal Somos Espiritismo, por favor, tudo bem? Então eu convido mais uma vez a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente e assim buscarmos a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, Deus, nosso Pai também, e os espíritos amigos, e agradecer por essa noite maravilhosa, por essa palestra, essas palavras que vieram de nós através da intuição. Sentimos às vezes muito claramente que a espiritualidade fala conosco nesses momentos. E assim agradecer pela presença de cada um do que estiveram aqui participando, tanto no mundo material quanto também no mundo espiritual. Agradeço muito mesmo. Agradeço a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de poder fazer essas palestras. Muito obrigado. Ser conosco, que assim seja. Bem, então é isso. Eu agradeço de coração, tá certo? E se tiver mais uma nova oportunidade, estou à disposição. Gostaria muito de voltar novamente aqui, né, a essa tribuna, com que eu tenho tanto respeito, tanto carinho. Muito obrigado, viu? Eu vou concluir aqui. Tchau.